Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Declaro aberta a 90ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Ata da 89ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2015, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Vinícius Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa. Senhores, Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filhos, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 29, de 3 de fevereiro de 2015, da Câmara Municipal de Contagem, comunicando a composição da mesa diretora para o biênio 2015-2016, assim constituída. Presidente, vereador Gil Antônio Diniz, do PMDB. Primeiro vice-presidente, vereador Alex Chiodi, SDD. Segundo vice-presidente, vereador Frederico Ricardo Fonseca Carneiro, PROS. Primeiro vereador, José Roberto Ribeiro, PDC-B. E, segunda secretária, vereadora Isabela Filiarete, PTB. A seguir, o senhor presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra ao Dr. Gilberto Amorim Batagini e a provedora do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, senhorita Nirlene Terezinha Ramalho. Falaram sobre a situação financeira do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus e solicitaram aos vereadores que analisassem a possibilidade de realizar repasses financeiros mensais para a entidade, Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Usaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Antônio Marcos Martins, João Francisco da Silva, Cláudia Cristina de Lima Sá, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida, para tratar sobre a possibilidade do repasse financeiro e outras medidas com o intuito de ajudar o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo a discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 01/2015, que altera a redação do caput do artigo 1º da lei 2014, 31 de dezembro de 2014, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins falou sobre valores destinados ao Hospital Pio 12 de Barretos e a Associação de Repreensão contra Crimes de Animais, Arca de Noé. O vereador José Raimundo de Castro comentou sobre o valor destinado ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 01/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 05/2015, que autoriza a abertura de crédito suplementar e de outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador José Raimundo de Castro justificou seu voto favorável e o vereador Antônio Marcos Martins justificou seu voto contrário ao projeto de lei. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 005/2015 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis e um voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador José Raimundo de Castro, que relembrou o requerimento apresentado por ele e pelo vereador Antônio Marcos Martins, que tinha o intuito de verificar a documentação da Escola Paula José Anderi, mas que foi rejeitado por essa casa. Frisou que o imóvel realmente pertence ao município, mas que a documentação para a mudança de local só foi realizada posteriormente.
afirmou que na votação do requerimento a documentação estava incompleta. O vereador Donizete Abel Cardoso mencionou ter votado a favor do requerimento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar na grossa presente ata, que lida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2015. Todos de acordo? Só uma observação. Sim, senhor. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhoras e senhores vereadores, boa noite a todos. Só no meu nome está Raimundo, e o meu nome é Raimundo. Vereador José Raimundo. Ah, tá. Eu não pensei, eu acho que expressou Raimundo. É. Agora eu percebi essa outra reunião e agora também, aí estão ferrados. Ah, a garganta hoje está ruim. Então tá ok. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 001/2015, que altera a redação do caput do artigo 1º da lei número 2/2014, de 31 de dezembro de 2014. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 001/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 001/2015, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 001/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 001/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 005/2015, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 005/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 005/2015, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno do projeto de lei número 005/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 005/2015 foi aprovado em segundo turno por 7 votos a 1.
Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 003/2015, que concede revisão geral e aumento real aos servidores públicos do quadro do pessoal da Prefeitura do município de Bueno Brandão. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 003/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Vereador, com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. boa noite a todos. Como tramita em primeiro turno, o correto era fazer a leitura, né? Como está tramitando em primeiro turno? Sim. Por gentileza. Desculpa, então. Não, tudo bem. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Ficam reajustados em 6,23% os atuais valores percebidos pelos servidores do quadro de pessoal do município de Bueno Brandão a título de vencimento nos termos do disposto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Artigo 2. Faz-se o reajustamento dos níveis de vencimento do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão relacionados na Lei Complementar número 1590 de 2015, passa a vigorar conforme o anexo único da presente Lei Complementar. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2015. Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2015, Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. Trata-se de projeto de lei que visa implementar a revisão geral da remuneração dos servidores constantes do quadro pessoal do município de Bueno Brandão. Por força do mandamento constitucional, estampado no inciso 10º do artigo 37 da Carta Vigente, restou consagrado aos servidores públicos o direito à revisão geral dos vencimentos percebidos. Vejamos. Artigo 37. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Do citado dispositivo constitucional, podemos extrair os seguintes requisitos: existência da lei específica, observância da iniciativa privativa, periodicidade anual, indistinção de índices. Os requisitos exigidos encontram-se presentes no projeto legislativo apresentado, eis que vinculado em instrumento legislativo apropriado e observada a iniciativa privativa. Quanto ao índice adotado, verifica-se que o percentual correspondeu à perda inflacionária acumulada no último exercício, compreendendo o período de dezembro de 2013 a dezembro de 2014, de modo a recompor o poder aquisitivo dos servidores municipais pela variação do INPC, utilizado como critério de reajuste dos tributos municipais. Aqui se acrescentar que a presente proposição possui previsão orçamentária para atendimento e encontra-se em conformidade com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. É inegável que a proposição encerra o aumento das despesas com pessoal, com iminente caráter continuado, razão pela qual afigura-se necessário o respeito dos artigos 16 e 21 da Lei Complementar número 101/00. Encaminha-se com o projeto a estimativa de impacto financeiro orçamentário no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes e a declaração do ordenador de despesa, que tal momento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias nos moldes dos incisos 1 e 2 do artigo 16 da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também se comprova que a proposta não extrapola o limite legal das despesas com o pessoal do Poder Executivo, na forma do artigo 20, inciso 3, e a linha B e 22, parágrafo único, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, por se tratar de um imperativo constitucional, contamos com compreensão e aprovação dos novos edis ao presente projeto de lei. Pois com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem-na com medidas de incentivo aos servidores públicos municipais. Cordialmente, Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei complementar número 003/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Senhor vereador Antônio Marcos Martins. Breve, por sinal, apenas na leitura, na emenda do projeto, eu teve a menção de ganho real. Não há ganho real. Isso daqui, conforme está incluso na justificativa, é apenas o índice do INPC. Aliás, esse índice, mal aprovado, já está defasado. Haja vista, por exemplo, o aumento de combustíveis, que extrapolou, está muito além de 6,23%. Aumento da tarifa de energia elétrica, mas eu não posso nem falar um valor exato, que aliás uma porcentagem exata, porque foram tantos aumentos que até os próprios técnicos da área têm dúvida de quanto aumentou. Ano passado e esse ano. Por uma questão climática, outra por questão de planejamento, outra por inobservância da gestão pública e quem vai pagando a conta, infelizmente, são os servidores, ou seja, a população em geral. Se a gente pegar um quadro, por exemplo, aqui de valores percebidos, eu pego o nível 1 do quadro permanente, R$ 837,08. Agora vocês imaginam pessoas de uma grande cidade, por exemplo, ganhar R$ 837,08. Isso daqui não é uma realidade só de Bueno Brandão, não. Para Bueno Brandão isso aqui já é difícil. Imaginem só quem trabalha, quem reside numa cidade de grande porte. E na maioria dessas pessoas, as que menos ganham, a de menos poder aquisitivo, são elas responsáveis até mesmo pelo próprio transporte. Ou seja, ganho real não existe. Aliás, muito aquém disso. Nem esse índice aqui acompanha os aumentos que estiveram ultimamente. Vimos aí outubro de 2014, outubro, setembro, agosto, no decorrer das eleições, o que foi mencionado pelos candidatos. E hoje a gente vê o que realmente está acontecendo. A população brasileira precisa abrir um pouco mais o olho, ficar mais atento às promessas, para que não se repita o que está acontecendo agora, num futuro tão próximo aí. Senhor presidente. Senhor vereador José Raimundo de Castro. Eu só queria fazer uma correção na justificativa. O Santíssimo Prefeito colocou o seguinte: encaminha-se com o projeto a estimativa do impacto financeiro orçamentário no exercício em que deverá entrar em vigor e nos dois subsequentes. Os dois subsequentes, tudo bem, mas o exercício entrou em vigor de 1º de janeiro, hoje é 19 de fevereiro. Ainda deverá entrar. Ele já está executando esse orçamento desde 1º de janeiro. Então, uma correçãozinha aqui. Encaminha com o projeto a estimativa do impacto financeiro no orçamento que está em exercício, que entrou em vigor 1º de janeiro, dos dois subsequentes. Ok? Senhor vereador João Francisco da Silva. Boa noite a todos, senhores vereador, presidente da Câmara, digníssima Cláudia Cristina de Lima Sá, digníssimo Suelene Almeida, digníssimo senhores vereadores, amigos vereadores, boa noite. Eu quero complementar o que o digníssimo Marcos falou. Não só a luz, como a água,
a gasolina, supermercado. Veja bem, que situação nós estamos chegando nesse país agora, né? Agora não adianta reclamar mais, porque já as eleições passaram e temos que ter fé em Deus que tudo vai dar certo, mas as coisas subiram tanto que essa inflação agora que está subindo esse 6,25%, 6,22%, coitado do povo, né? Imagine quem paga aluguel, né? Que situação que fica, né? Quem não paga aluguel vai empurrando com a barriga, como diz. E quem paga aluguel? Agora, voltando nisso, e as casinhas que o povo está esperando há muito tempo, está enjoado de cobrar já, não sei o que falar mais sobre as casinhas. Sai as casinhas, não sai, João, eu não posso falar mais nada, estou guardando. Então, isso que eu queria dizer, vou ficar bem certo aqui, não quero falar muito, porque eu sei que o prefeito também não tem culpa, porque às vezes a verba não chegou, estão aguardando isso aí. Só quero deixar bem claro aqui, nós estamos sendo muito cobrados. 1 ano, 2 anos, já foram. Estamos indo no 3º ano, falta só 1 ano e 10 meses para encerrar o mandato. O último ano é ano de entrega de mandato. A Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode sair devendo, né? Vamos pensar muito bem se essa escala vai sair, se não for sair, nós não podemos iludir o povo, porque o povo vai ser iludido. Muito obrigado a todos. Alguém quer fazer mais comentário? Ninguém mais? No caso, Uma parte do João lá, no caso, ele terminou? Não deu 10 minutos. eu deixo para o Vasco. Um grande expediente, senhor José. Vamos seguir o regimento. Algum vereador ou vereador não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 003/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 003/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva? Sim. Vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá? Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso? Sim. Vereador João Francisco da Silva? Sim. Vereador José Raimundo de Castro? Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos? Sim. Vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 003/2015 foi aprovado em primeiro turno, por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 004/2015, que concede a revisão geral dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do ano de 2015. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número... Perdão. Eu peço perdão porque como eu estou começando, eu estou passando direto. Então, tudo bem. A palavra à primeira secretária. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e prorrogo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual no percentual de 6,23% incidente sobre os subsídios percebidos pelo prefeito e vice-prefeito fixado pela Lei número 1897 de 2012, nos termos do disposto do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, conforme anexo único da presente lei complementar. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2015. Câmara Municipal de Brandão, 2 de fevereiro de 2015. Vereador Joaquim Vinícius Simões Filho, presidente da Câmara Municipal. Justificativa. Em o presente projeto de lei complementar, a finalidade de conceder reajuste anual na remuneração ao prefeito e vice-prefeito da Prefeitura Municipal, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso 10º, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegura
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Assim, observa-se que o reajuste está de acordo com os ditames da Constituição Federal e a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Atende também os requisitos em seu artigo 189, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa. A presente propositura é legal e constitucional. Pelo exposto é que estamos encaminhando o presente projeto de lei complementar e contamos com sua aprovação e por essa utilidade visando efetuar-se ajuste salarial do prefeito e vice-prefeito com o escopo de corrigir as desfasagens do período. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar. Câmara Municipal de Brandão, 12 de fevereiro de 2015. Presidente da Câmara Municipal, o vereador Joaquim Felício Simões Filho. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 004, Senhor presidente. 2015. Senhor vereador José Raimundo de Castro. Como foi dito no primeiro projeto, referente à inflação, que a gente tem que analisar que a inflação para o ano de 2015 estava prevista pelo Banco Central em 4,25%. E ela vai bater o recorde de 7,15% nas projeções. Só no primeiro mês de janeiro foi 1,25%. Para o resto do ano, creio que vai ser impossível. Então, realmente, chegando no final do ano, esse aumento foi dado aqui, foi dado aos funcionários. Quem ganha menos aqui vai ganhar menos ainda, né? Só que para uma observação, que não foi lido aqui o anexo, né? O prefeito, a partir do momento que nós aprovarmos esta lei, o prefeito municipal vai passar a receber um valor fixo de R$ 6.728,35 e o vice-prefeito R$ 1.682,09. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 004/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 004/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 004/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 005/2015, que concede revisão geral anual aos subsídios dos diretores equivalentes a secretários municipais de Bueno Brandão, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual no percentual de 6,23%, incidentes sobre o subsídio atual percebidos pelos diretores equivalente a secretários municipais de Bueno Brandão, fixado pela Lei número 1898 de 2012, nos termos do disposto no inciso 10º do artigo 37 e da Constituição Federal de 1988, conforme anexo único da presente lei complementar. Artigo 2. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2015. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 12 de fevereiro de 2015. Presidente da Câmara, vereador Joaquim Felício Simões Filho. Justificativa. Tem o presente projeto de lei complementar a finalidade de conceder reajuste anual na remuneração aos diretores da Prefeitura Municipal, atendendo às determinações contidas
da Constituição Federal, que prevê, em artigo 37, inciso 10º, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata, parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observada a iniciativa privativa e, em cada caso, assegura revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinções de índice. Assim, observa-se que o reajuste está de acordo com os trâmites da Constituição Federal e Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Atende também os requisitos do artigo 189, parágrafo 1º do regimento interno dessa Casa. A presente propositura é legal e constitucional. Pelo exposto, é que estamos encaminhando o presente projeto de lei complementar e contamos com a sua aprovação por essa entidade, visando efetuar o reajuste salarial com o escopo de corrigir as defasagens do período. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar. Câmara Municipal de Brandão, 12 de fevereiro de 2015. Presidente da Câmara Municipal, vereador Joaquim Felício Simões Filho. Senhor presidente, Senhor vereador Antônio Marcos Martins, discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar, 2015. obrigado. Anexo único do projeto de lei complementar número 004/2015, assim como o número 005/2015. Né? Conforme já mencionado pelo senhor vereador José Raimundo de Castro, vice-prefeito 1682,09, prefeito 6.728,35. Devemos lembrar que esse valor é bruto, né? Porque tem os descontos que a lei determina. Diretor, R$ 2.242 mais 78 centavos, que é o projeto de lei número 005. A única menção que eu tenho a fazer nesse caso, quantas pessoas em Brandão que tem que trabalhar, mas tem que suar muito, para ou ganhar R$ 1.682,09, ou para ter um vencimento de R$ 2.242,78. Mas tem que suar muito a camisa para poder ganhar esse valor. O recado foi dado. Algum vereador gostaria de falar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 005/2015, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 005/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 005/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 006/2015, que concede revisão geral anual aos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual no percentual de 6,23% nos subsídios percebidos pelos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, fixados pela Resolução número 006 de 2012, nos termos do disposto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, conforme anexo único da presente lei complementar. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos 1º de fevereiro de 2015. Câmara Municipal de Brandão, 12 de fevereiro de 2015. Vereador Joaquim Felício, presidente da Câmara Municipal.
Em discussão, em primeiro Justificativa. Tem a presente lei complementar a finalidade de conceder reajuste anual na remuneração dos vereadores da Câmara Municipal, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê, em seu artigo 37, inciso 10º, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegura revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinções de índice. Assim, observe-se que o reajuste está de acordo com os ditames da Constituição Federal e Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Atende também os requisitos em seu artigo 189, parágrafo 1º do regimento interno dessa Casa. A presente propositura é legal e constitucional. Pelo exposto, é que estamos encaminhando o presente projeto de resolução e contamos com a sua aprovação por essa entidade, visando efetuar um reajuste salarial aos vereadores da Câmara Municipal com o escopo de corrigir as desfasagens do período. Conforme relatório técnico financeiro anexo, a proposta encontra-se em plena compatibilidade com as normas de caráter orçamentário e fiscal. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar. Câmara Municipal de Brandão, 12 de fevereiro de 2015, presidente da Câmara Municipal, Joaquim Feliz Simões. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 006/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Senhor vereador Antônio Marcos Martins. a título de transparência, como já mencionei nos projetos anteriores, os valores do prefeito, vice-prefeito e diretores, também temos a obrigação de falar os vencimentos dos vereadores, né? R$ 1.794 mais 22 centavos. A única questão é que eu solicitaria a Vossa Senhoria que consultasse a senhora Neiva pela questão, porque a emenda traz projeto de lei complementar, a justificativa traz projeto de resolução. Agora, na leitura da justificativa, que eu notei essa questão. Temos que verificar o qual está correto, se é a emenda ou é a justificativa, porque daí teria que alterar. Projeto de lei complementar. Tudo bem. Não? Senhor vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, só gostaria de fazer o seguinte comentário. Estão apenas corrigindo o índice inflacionário no governo federal, que foi nomeado aí de 6,23. E como já foi citado, que a gente se percebe que é bem mais do que isso. Quanto ao valor, o vereador Marco Antônio citou aqui que é o valor de R$ 1.794,22, e deixar claro que nós devemos estar dando esse aumento para não acontecer o que aconteceu no passado, que ficou quase 10 anos sem reajuste. 16 anos sem reajuste. Aí a Câmara passada foi feito esse reajuste, foi feita a correção nos 16 anos, chegou no valor X, né? Isso foi questão foi até o Ministério Público, né, veio questionar isso. Então, para que isso não aconteça, nós não sabemos na próxima legislatura quem vai estar aqui, né? Então, a gente está votando a favor, vou votar a favor para a manutenção da correção. Isso não é um aumento real, como foi dito, né? Ele está apenas corrigindo o índice inflacionário. Então, nós não estamos dando aumento aos salários dos vereadores, nós estamos corrigindo o índice inflacionário. Então, para que não venha a defasar como aconteceu no passado, e ter que tomar as atitudes como foi feita e depois ter que responder junto ao Ministério Público, que foi uma grande dificuldade que houve no passado. Senhora vereadora, vice-presidente também, diretora Cláudia Cristina de Lima Sá. Lembrando que esse valor é o valor bruto, né? E vem o desconto, né? Lembrando isso, importante. E bem mesmo que o vereador Raimundo falou, que há muito tempo vem reajustando esse valor. A última legislatura que deu esse aumento.
valor, né, vereador, R$400, né, absurdo. Obrigado pelas palavras. E senhor vereador João Francisco da Silva. Muito obrigado. Quero só cumprimentar o que vocês disseram aí, é a pura verdade. Fazia 16 anos que não acertava o salário de vereador, nem a correção. Passou vários vereadores, presidente da Câmara por aqui, que ficavam com medo. O povo vinha aqui fazer pressão e ficava com medo. E se não tivesse a Câmara passada aí com tanta coragem, eu junto ajudando, mesmo o promotor chamando lá 2 vezes, falando coisas para mim que foi difícil, mas graças a Deus acertamos. Aí eu vou contar rapidinho aqui, porque não é história aqui, não é lugar de contar causa, vou contar a verdade. O prefeito chamou eu lá e o deputado Peixeiro tinha vindo aqui na época, e depois falou para nós que estava pouco mesmo que nós recebíamos. Quando nós acertamos dentro da lei direitinho, o salário de vereador, R$1.400, equivalente ao prefeito a R$6.000 e R$1.500 o vice-prefeito, e os diretores R$2.000, o promotor me chamou lá e falou para mim assim que tinha aumentado muito. Eu falei para ele assim, excelência, R$400 não dá nem para gasolina para sair para a roça aqui. Ele falou assim, não podia subir. Se vocês subiram, não podia ter subido. Porque os outros não subiram antes? Porque não estava precisando. Eles acharam que não precisava. Eu falei, só que tem uma coisa, doutor. Saiu todo mundo quebrado no mandato meu. Inclusive eu saí quebrado. Demorou 12 anos para consertar a situação. Veja bem, então o que eu falei no último discurso da sua posse, Célio, foi o seguinte, não foi para essa Câmara, foi para quem esteve aqui como presidente da Câmara que não levou isso aí em consideração de acertar pelo menos a correção, senão tinha melhorado um pouco mais o salário. Foi pouco que recebia, por devido dos outros presidentes da Câmara que passou por aqui, não teve a coragem de acertar. 4 mandatos, 4 vezes 4, 16. Os presidentes da Câmara não tiveram coragem de acertar a situação dos vereadores. É isso que eu queria dizer, tenho certeza que agora vai continuar muito bem. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Concede a parte? Concede. Só fazer observação também, que é o seguinte, mesmo assim, a Câmara tem recurso para isso, né? Que o ano passado foi devolvido aí 2 parcelas de 85 e uma de 246 mil, né? A Câmara devolveu mais de 300 mil reais ao Executivo. Então, a Câmara tem recurso para isso, né? Então não está sendo levando ao orçamento da Câmara, o projeto, o orçamento e também a administração da Câmara em dificuldades, não, porque a Câmara existe recurso para isso, você consobra. Né? Não havendo mais queira falar sobre o projeto de lei complementar número 006/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 006/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 006/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 007/2015, que concede revisão geral aos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual no percentual de 6,23% dos atuais valores percebidos pelos servidores do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, fixado pela Lei 1891 de 2012, a título de vencimentos, nos termos do disposto do inciso 10º do artigo 37 da Lei Constituição Federal de 1988, conforme anexo único da presente lei complementar. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2015. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 12 de fevereiro de 2015.
Justificativa. Tem o presente lei complementar a finalidade de conceder reajuste anual na remuneração dos servidores da Câmara Municipal, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso 10º, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegura revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinções de índices. Assim, observa-se que o reajuste está de acordo aos ditames da Constituição Federal e Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Atende também os requisitos do regimento interno dessa Casa, em seus artigos 173 e 176. A presente propositura é legal e constitucional. Pelo exposto, é que estamos encaminhando o presente projeto de resolução e contamos com sua aprovação por essa entidade, visando efetuar o reajuste salarial aos servidores da Câmara Municipal, com o escopo de corrigir as desvasagens do período. Conforme o relatório técnico financeiro anexo, a proposta encontra plena compatibilidade com as normas de caráter orçamentário e fiscal. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar. Câmara Municipal de Brandão, 12 de fevereiro de 2015, presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, vereador. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei complementar número 007/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Senhor vereador Antônio Marcos Martins. Só a título de transparência novamente, mencionando que dentro da Câmara temos 4 níveis, né, de funcionários, os vencimentos dos funcionários. Nível 1, R$ 837,09. Nível 2, R$ 1.481,57. Nível 3, R$ 1.895 mais 3 centavos. Nível 4, R$ 2.445,29. Só para finalizar, quando me referi ao projeto de lei complementar número 005, referente aos diretores municipais, às vezes o que está no papel é compreensão, o que está lá em dele é interpretação. Vivemos em dias difíceis, em situações complexas, que muitas vezes eles querem colocar conversas, palavras onde não há ou não foram faladas. Então, quando eu me referi aos diretores, e o recado tinha sido dado, é claro que temos diretores também capacitados. Não resta dúvida sobre isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existem alguns lá que não merecem ganhar aquele salário, não merecem. Mas existem outros que merecem. Então, eu quero deixar bem retificado aqui, para que depois não tenham terceiras, quartas conversas. Senhor presidente. Senhor vereador José Raimundo de Castro. Também, só queria deixar registrado que todos esses projetos que nós votamos aqui são apenas a correção inflacionária, né? Tanto do Executivo Municipal, do Legislativo, né? Todos eles só fazendo a correção. E todos esses valores citados são valores brutos, né? Que depois vai ser descontado vários aqui, poucos que enquadram aqui na tabela do imposto de renda, né? Que a minoria está livre do imposto de renda porque ganha menos do valor do teto de isenção. Mas no INSS todos estão dentro dessa tabela, que é de 8% até 11%. Nossa senhora me permite uma parte? Com certeza. Só para, agora que Vossa Senhoria na exposição, me deu uma luz sobre a questão do imposto de renda. Posso até fugir um pouco do assunto, mas se refere ao reajuste. Nós estamos votando o reajuste conforme o decreto federal de 31 de dezembro de 2014, de 6,23% para todos os servidores. Ótimo. No entanto, a tabela do imposto de renda, ela foi reajustada bem aquém desse índice de 6,23%. Outra defasagem de quem tem que prestar contas ao leão, à Receita Federal, também sai no prejuízo.
Não vou falar aqui um índice exato, salvo engano, 4,5% que foi corrigido. Ou seja, vamos dizer que o índice, o valor anterior, o teto anterior é de 25 mil, era para ser corrigido esses 25 mil mais 6,23%. Mas o governo federal corrigiu esse valor em apenas 4,5%. Ou seja, sobrou quase uma margem de 2% para que ele possa ter uma situação de arrecadação. E infelizmente hoje nós sabemos que boa parte do que é arrecadado, infelizmente, a gente vê ou no mensalão, ou no mensalinho, ou a gente vê no petrolão. É só, Vossa Senhoria fez a exposição, eu lembrei de um economista da Fundação Getúlio Vargas que explanou sobre esse assunto num jornal importante da TV brasileira, há um mês no máximo, sobre essa questão de correção da tabela do imposto de renda. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 007/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 007/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 007/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do requerimento número 001/2015. Excelentíssimos senhores vereadores, Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal de Ouro Brandão, que este subscreve, vem respeitosamente informar e solicitar a aprovação da diária recebida no valor de R$300 para ir à cidade de Belo Horizonte para participar de reunião com o deputado Reginaldo Lopes para tratar de assuntos do interesse do município, como casas populares, ginásio poliesportivo e polo astronômico, no dia 23 de fevereiro de 2015. Segue anexo, comprovante e relatório de viagem. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2015, Joaquim Felício Simões Filho. Em votação, é turno único, requerimento número 001/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça-se como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. O requerimento foi aprovado por 6 votos a 2. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 001/2015 e 005/2015, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito aos senhores membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei números 001/2015 e 005/2015. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 001/2015. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 001/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais
quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 001/2015, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 001/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 005/2015. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 005/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 005/2015, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 005/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça-se como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Senhor vereador Antônio Marcos Martins. conforme o artigo 266, vou fazer uso da tribuna, por gentileza. Por gentileza. Primeiramente, só quero explicar o meu voto contrário em relação ao requerimento de solicitação diária. No exercício de 2013, salvo engano, início ou meados do mesmo, alguns vereadores dessa casa, que não me lembro os quais, fizeram uma solicitação desse porte para que fosse para aquela mesma localidade, ou seja, Belo Horizonte. E na oportunidade teve apreciação negativa por parte, informando que não poderia ceder diárias para essa situação. Então, como naquela oportunidade não foi possível para alguns, eu também achei viável e achei coerente votar desfavorável nesse caso. Nada contra a sua ida, Belo Horizonte, muito pelo contrário, é de muito valor a sua ida, né? Mas a questão é que eu votei de forma coerente, conforme anteriormente já tinha acontecido. Tá? Mas a situação da tribuna livre aqui não é para explanar sobre a questão do requerimento, que nem sabia que o mesmo, até porque não estava na ordem do dia, eu nem sabia da votação deste requerimento. Não estava na ordem do dia, então, né, fui pego de surpresa. Tive que me posicionar de última situação, de uma maneira. Mas o assunto aqui é sobre a questão do Carnaval de Bueno Brandão. Eu vou começar pelos ambulantes. Sabemos que para se trabalhar de ambulante pode, não tem problema nenhum. Desde que se tenha uma empresa aberta e tenha licença da prefeitura. Eu não vi, mas relatos, e não foram poucos, que tinham pessoas, não desta cidade, e isso me entristece muito, vendendo bebidas alcoólicas nas entradas da praça. Ou seja, uma concorrência totalmente desleal com aqueles que aqui pagam seus impostos, estão sob as normas de fiscalização. Porém, eu vou falar também sobre aquilo que eu vi. Foi na semana antes do Carnaval, proprietários de bares da Praça Virgílio Melo Franco falaram para mim que seriam abertos 3 estabelecimentos para aproveitar a época de Carnaval. Eu já conhecedor de um pouco, não, é claro que a gente não tem como conhecer todas as leis e todas as regras referentes ao assunto, mas como lá trabalhei e a gente estuda um pouco, a gente lê, a gente tem uma certa noção. O Código de Posturas menciona sobre isso em seu artigo 248. Código de Posturas: nenhum estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços poderá funcionar sem prévia licença da Prefeitura Municipal, que só será concedida se observadas as disposições desta lei e demais normas legais e regulamentares pertinentes. Aí, demais normas e legais e regulamentares. Fui procurar, liguei com uma pessoa que tem muito gabarito no assunto. Ela me informou: Código Civil Brasileiro. Fui dar uma pesquisada no Código Civil Brasileiro, peguei o impresso, até com a doutora Neiva, achei em seu artigo 967,
é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, ou seja, na junta comercial do Estado de Minas Gerais. O mais importante, posterior à vírgula, é antes do início de sua atividade. Mas aí, não contente com o Código de Posturas e não só contente com o Código Civil, resolvi verificar o Código Tributário Municipal, né? Que traz uma coisa bastante interessante em seu artigo 232. Nenhuma pessoa física ou jurídica que opere no ramo da produção, comercialização, industrialização, prestação de serviços, agropecuária e demais atividades poderá se localizar e funcionar no município e iniciar suas atividades sem prévio exame e fiscalização das condições de localização e funcionamento concernentes. Aqui é, inciso 1º, a segurança, a higiene, a saúde, a ordem e os costumes. Inciso 2º, a disciplina da produção e do mercado, cai no Código Civil. 3º, ao exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do poder público, cai no Código Tributário. 4º, a tranquilidade pública ou respeito à propriedade, agora que vem o interessante, ou aos direitos individuais ou coletivos. Se eu abrir uma empresa de maneira correta, legalizada, regularizada, é um direito individual. Se eu tenho uma associação, é um direito coletivo. Ou seja, abrir um bar na praça, ou alguns bares na praça, sem ter devida inscrição, a devida fiscalização sanitária, não é uma ofensa apenas para os outros bares da cidade, é uma ofensa para os bares que estão fora do centro da cidade. Do estabelecimento tipo uma associação como é a Associação do Esmeril, como é a Associação do Bairro da Biroba, e outras mais. É uma desavença, é bater de frente com a lei, é um desrespeito. Ao cumprimento da legislação urbanística, não se pode liberar alvará de funcionamento em locais ainda em construção. O imóvel tem que ter habites. Agora, o que vocês me perguntam, o que é um habites? É a condição de habitar. Tem que ter as mínimas condições para se habitar. Foram 4 novos pontos no Carnaval. Não posso afirmar se todos estavam corretos ou não. Eu gostaria que o Executivo Municipal nos enviasse a documentação. Envie a documentação dos 4 pontos. Vamos verificar, porque até então, em contato com uma pessoa lá de dentro, né, não tive nenhuma boa informação. Agora, eu não mencionei Código de Posturas. Agora falem para mim, com que postura, se essa documentação realmente não existir, com que postura, por exemplo, a fiscalização do município chegará no estabelecimento localizado, por exemplo, lá na comunidade do senhor vereador Daniel, que se localiza a no mínimo 10 quilômetros, em frente à estrada de terra, mal conservada, mas paga os seus impostos. Com que moral o município vai poder cobrar dos estabelecimentos dentro e fora da cidade? Isso daqui, eu estava pensando de enviar ao Ministério Público, eu pensei comigo, eu acho que é gastar. Eu acho que eu vou bater de frente à toa. Eu resolvi fazer isso daqui, essa explanação, porque daí, quem vai assistir, vocês que estão na plateia, quem vai entrar no site da Câmara, vai saber do que eu estou falando. Eu não preciso mencionar nomes. Preciso? Quem foi no Carnaval sabe do que eu estou falando. Aliás, nem precisa nem ir, porque o comentário é geral. E outra coisa interessante, né? Dos estabelecimentos que eu notei, 2, pelo jeito que eu notei e pelo que eu vi, 2, né? Dos 2 eram responsáveis pessoas que trabalham dentro da prefeitura. Ou seja, está tendo facilitação, então? Vai ver qualquer um de nós tentar abrir um estabelecimento sem estar tudo normalizado. O que vocês me respondem disso? Vocês que é da base, que estão muito próximos a eles lá embaixo, vocês têm a obrigação de cobrar explicações. Porque não é só esse evento que vai ter. Daqui a pouco a gente tem Arraiá, que é um evento grande.
que também é uma oportunidade imensa de ganhar um troco para poder passar um final de semana mais tranquilo, até mesmo às vezes viajar para uma praia aí paradisíaca, quem sabe? Eu não sei para que vai gastar dinheiro, né? E foi eles que ganharam, mas a forma que ganhou que eu estou aqui perguntando. Vocês acham honesto o que aconteceu? Se realmente não tiver a documentação? Então está aqui, mostrem-nos a documentação. Mostrem-nos. Por favor, tragam a documentação para esta casa e pode usar a tribuna que é aqui do povo. E leiam a documentação e mostrem para todos. Pode até colocar no telão. Não tem problema nenhum. A gente vai aceitar e vou ficar agradecido. Ô, gente, quando eu falo aí pela rua, pelas vias públicas, aliás, que a situação é mais obscura do que parece, o povo pensa que é uma crítica de um vereador que é de oposição. Mas eu não falo nada embasado. Eu falo só para que todos tenham a condição de que a Constituição determina a igualdade e não está acontecendo. Obrigado pelo espaço, boa noite. Senhor vereador José Raimundo de Castro. Eu só queria deixar registrado, eu até queria fazer um relato a respeito da colocação do diretor e médico, Dr. Gilberto, a respeito das colocações dele e da senhora provedora Nirlene, a respeito das condições financeiras do nosso referido hospital. Eu consegui aqui a xerox do jornal do qual ele deixou aqui junto a esta mesa. E também a Nirlene deixou para a gente aí os valores das prestações de contas. Infelizmente, extraviou aí. Então, eu gostaria que Vossa Excelência oficiasse a provedora do hospital para que ela nos enviasse outra cópia e fosse entregue aos vereadores para a gente poder analisar realmente como que está essa prestação de conta e tal, porque eles têm mais um projeto aí para a gente estar votando, né? Então, como não foi localizado, se Vossa Excelência poderia estar solicitando junto à entidade uma nova cópia. Aí na próxima reunião eu faria esse relato. Senhor presidente, por favor. Senhor vereador João Francisco da Silva. Eu quero aqui agradecer a sua palavra e justificar o voto que eu dei a favor das diárias para você ir a Belo Horizonte. Porque há 1 hora atrás eu cobrei sobre as casinhas que o povo precisa. Então não tinha como eu votar contra. Se eu estou pedindo uma coisa agora, daqui 1 hora, 50 minutos, eu vou ser contra, eu não estou sendo justo. Então, foi a favor, você a favor, mas vou estar sempre cobrando as casinhas, porque faz 2 anos já que estamos aqui, 2 meses, compro o terreno do Mauro, não deu certo, compro o terreno da Europa, não deu certo, vai fazendo o hospital, não deu certo, vai fazendo a Coab, não deu certo, e o tempo está passando. O tempo não espera, né? Isso quer dizer a vocês, aí vou estar cobrando novamente, depois que vim de Belo Horizonte, se conseguir o dinheiro, o que está acontecendo com as casas, que o povo não pode esperar mais. O povo está até aqui na garganta já. Muito obrigado. Uma parte, senhor? Permita. Como você citou das casas populares no começo, até ia pedir a parte, não foi possível. Quando a gente fala em casas populares, a gente está referindo aí às casas populares na zona urbana. O que temos que ser cobrado aqui também são as casas rurais, que são 30 casas que eu acompanhei, ajudamos a acompanhar, está aí toda a documentação correta, tá? Todas as famílias se mobilizaram, levaram a documentação, trouxeram, foi para a Caixa, foi aprovado, foi sorteado e até agora nenhuma dessas casas foi iniciada, né? Para começar, nem terraplanagem foram feitas, que é o PNH, não é isso? PNHF, né? Isso, PNHF. Então, essas casas são as prioridades. E quanto às casas populares, terreno não é desculpa, tá? Porque no campo de aviação se aglomerou lá mais 10 mil metros, está com 16 mil metros, está falando de se comprar em 4 mil metros para construir casas populares. Tá? Você poderia estar construindo a escola no local onde foi aprovado, na parte rebaixada, e os 10 mil metros onde foi anexado lá, os 6 mil metros caberia a escola, a quadra ainda sobraria espaço, porque a escola e a quadra dá 2 mil e poucos metros, 980 da quadra e 1.100
da escola. 6 mil metros sobraria espaço. Os outros 10 mil metros, caberia muitas casas. Que você não precisa, se não o espaço não for suficiente para a casa, você pode fazer tipo apartamentos, prédios de 2 ou 3 andares, né? Construção vertical, né? Que estaria construindo num local onde já existe água, já existe rede de esgoto, já existe luz, existe escola perto, né? O município ia ter recursos, economia de recursos de transporte de alunos, né? Não comprar terreno distante sem infraestrutura nenhuma, né? Isso o município não precisa desembolsar para isso, ele já tem para isso, né? Muito obrigado. Com a palavra, a senhora vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Então, eu estava Tem 10 minutos para. Estava com o povo rural hoje, depois eu conversei, o senhor João falou que vou esperar você chegar do Belo Horizonte, ver o que dá lá, depois eu vou ver o que ele faz no prefeitura. Certo? Só isso. Eu convido a senhora vice-presidente para assumir a cadeira, só para falar mais. Só a respeito mesmo do requerimento, eu agradeço, né, vocês têm todo o direito de se encontrar, e até eu não sou contra não. Mas a minha ida lá é justamente isso, para lutar por essas casas, né? A UBS, a creche, que está, parece que está tudo certo, mas falta um empurrão, não, vamos dizer assim, de um deputado do Reginaldo Lopes. Em conversação com ele, eu ia para Brasília, mas como ele vai estar em Belo Horizonte, é mais fácil, é mais barato. E eu vou estar lá justamente para isso. Vou lá